A República do Congo situa-se na parte centro-oeste da África subsaariana, com uma pequena porção da costa no Oceano Atlântico, cortado pela linha do Equador. O Congo tem clima quente e úmido, cerca de 55% do seu território é coberto por florestas tropicais. Em 1932, John Johnson, um proprietário de plantação sueco, estava viajando com um cervo no Vale do Kesei, região pantanosa, no Congo belga. Eles disseram que eles encontraram um rinoceronte e durante a tentativa de passar por ele sem ser percebido, dizem que foram surpreendidos por uma suposta grande criatura que saiu do matagal e atacou o herbívoro. De acordo com a história, o cervo fugiu, enquanto John desmaiou e depois acordou, e foi quando viu a misteriosa criatura devorando o rinoceronte. Ele era de cor vermelha, com listras enegrecentes. Ele tinha um focinho longo com numerosos dentes. 16 de fevereiro de 1932. Eu fui em uma viagem de tiro, acompanhado do meu ajudante. Eu tinha apenas um Winchester para pequenas presas, não esperava nada grande. Às 2 da tarde, eu havia chegado no Vale do Kesei. Nenhuma presa estava à vista. Enquanto descíamos para a água, o menino de repente gritou: "Elefantes!". Parecia que 2 touros gigantes estavam escondidos pela selva, a 50 metros de distância dali. Vi algo incrível, um monstro de cerca de 16 metros de comprimento, com a cabeça e cauda de um lagarto. Fechei os olhos e abri de novo. Não poderia haver dúvidas, o animal ainda estava lá. O menino se encolheu e começou a chorar. Fiquei abalado com a aparência da caça. Kasai Rex é um pseudocriptídeo da África congolense, que afirmam ser um dinossauro que está vivo até os dias de hoje. Existem descrições conflitantes do mesmo, e os únicos relatórios originais de ocorrências dessa criatura são suspeitos para a maioria dos criptozoólogos. Q6 seria um Tiranossauro Rex que sobreviveu até os dias atuais, passando por todo tipo de evento cataclísmico que já se passou pela Terra, sobrevivendo a todos esses eventos de forma heróica. No começo deste vídeo eu citei alguns eventos de forma resumida, porém nenhum deles foi concebido como uma verdade absoluta. Na África e em muitos desses países mal explorados e suas florestas, existem muitas mitologias, muitas histórias e muitas criaturas que nunca foram descobertas, como o próprio Kasai Rex. Existe também o Mokele Mbembe, que é outra criatura, só que um pouco diferente, seria mais parecida com um apatossauro ou um dinossauro de pescoço longo. Relatos afirmariam que ele teria uma aparência muito parecida com a de um hipopótamo, mas referente ao Kasai Rex, é uma lenda que há várias peculiaridades, assim como essa que eu acabei de citar do Mokele Mbembe. Há fotos, registros e histórias que podem comprovar a existência dessa criatura, porém, até hoje não se sabe o que pode ser. E se tudo é mentira, bom, basta você dizer isso a você mesmo. Kasai Rex é mais uma das lendas que a humanidade ainda tenta descobrir e que tendem a afirmar que é verdade. Na minha opinião, o Kasai Rex ele é como o monstro do Lago Ness, que há a sua lenda, porém não se sabe se é verdade. Mas há muitos fatos que apontam que pode ser uma grande mentira. Mas sejamos francos, não há a possibilidade dessa criatura ser real, porque os dinossauros já não existem mais. E não há muitas formas de uma criatura daquele porte e tão antiga existir até os dias de hoje, em hipótese de que possa ser uma criatura diferente, porém não catalogada ainda, já que muitas das florestas do Congo mal foram exploradas, mal se sabe o que tem de espécies novas e também que já devem ter sido extintas. Quem sabe ele não possa ser uma espécie de réptil ou mamífero predatório que só se desenvolveu diferente dos outros, acabou se tornando diferente, maior e mais feroz. É dito que ele sabia mergulhar, e pesquisas recentes sobre o Tiranossauro Rex também indicam que o Tiranossauro Rex nadava. Especula-se que ele possa ter se escondido por baixo da água, dentro de uma caverna molhada, e outras hipóteses mais loucas ainda a nível de terra plana dizem que esse Kasai Rex ele estaria escondido na Terra Oca. Só que porém, a Terra Oca ela não existe, e isso é uma mentira óbvia, porque senão como até hoje não encontramos o Godzilla, ou até mesmo o Megalodon. Mas e as fotos? Por que há fotos dessa criatura? Porque não se há debate sobre essas fotos. Bom, é bem na cara que essas fotos que foram tiradas sobre o Kasai Rex são uma farsa, até porque elas se diferem muito, a aparência, a forma com que elas estão e claro, você olha para elas e parece muito mais o rascunho ou uma imagem completamente
manipulada, ou até um frame de algum filme antigo de dinossauro, onde as criaturas eram feitas de papel machê e borracha. Em fóruns é discutido sobre a veracidade dessa criatura. Em 2015, até mesmo, surgiu novas filmagens que poderiam ser a prova definitiva de que essa criatura existiu. Um suposto satélite teria tirado uma foto de cima dessa criatura também, mas como e por quê? No Google Maps até hoje é encontradas várias coisas que até mesmo os próprios proprietários se surpreendem. Isso poderia me deixar uma pulga atrás da orelha até mesmo, porém com uma vasta perspectiva de motivos para não acreditar que essa criatura está viva ou até mesmo existe, eu acredito que seja mais uma farsa. Mas uma curiosidade bem legal é que em 2015 surgiu um filme que se chama K-Rex, uma forma abreviada de dizer que sei Rex. Não cheguei a ver nenhuma cena, porém dizem que o filme é bem ruim. E bom, espero que você tenha gostado, este foi o vídeo, e se gostou deixe seu like, se inscreva no canal, e comente e compartilhe. Bom, eu me chamo William, até o próximo vídeo, tchau!